O que você precisa para vencer o Max Verstappen? E o Lando Norris respondeu essa pergunta, só que a resposta dele faz mais parecer que ele vai ter os mesmos problemas que ele teve na temporada de 2024 do que realmente melhorar e competir melhor contra o Max agora em 2025. E o que aconteceu foi que recentemente, tanto a McLaren quanto os pilotos deram algumas entrevistas de expectativas para o que eles esperam para a temporada agora em 2025. E a primeira coisa de tudo isso foi a própria McLaren falando que eles vão continuar com a Papaya Rules, as regras Papaya, que a gente viu em ação ali durante a temporada de 2024 algumas vezes, que trouxe algumas decisões questionáveis, claro, mas que serve principalmente para que haja um respeito dos dois pilotos, tanto para as ordens da equipe, quanto no respeito dentro da pista. E é basicamente o que quase todas as equipes já fazem, quando a gente pega as equipes de ponta, talvez só não a Red Bull aplique o Red Bull Rules, vamos dizer dessa forma, mas todas as equipes têm o seu Papaya Rules, talvez eles só não deixam isso tão públicos, que é exatamente o fato da equipe estar acima dos interesses pessoais dos pilotos. Claro que os pilotos estão lá para serem campeões de pilotos, é o que eles querem acima de qualquer coisa, mas a equipe, que é quem está pagando eles, quer ser campeão de construtores. E por conta disso eles têm conversas sobre os resultados, sobre as possibilidades do que pode acontecer na corrida, para que sempre beneficie em primeiro lugar a equipe do que os interesses pessoais dos pilotos. Isso pode gerar algumas cenas polêmicas, como a gente viu no GP de 2024 da Hungria, quando o Norris estava na liderança e o Piastri em segundo lugar, isso tudo por conta de um erro da McLaren no pit stop, que fez o Piastri perder a primeira colocação dele, e eles fizeram o Norris então trocar de lugar com o Piastri para o Piastri voltar para a liderança. O problema é que o Norris estava numa disputa de título com o Verstappen e foi toda aquela novela no rádio que eles ficaram negociando com o Norris para ele deixar o Piastri passar. E assim, no final das contas, você não tem como dizer que as ideias da Papaya Rules deram errado, porque a McLaren terminou como campeã de construtoras, então no final das contas deu certo isso. Só que o grande problema disso é o quanto a McLaren consegue fazer com que os dois pilotos, dois que querem ser campeões mundiais, vão continuar aceitando isso. Porque nessas mesmas entrevistas que eu falei pra vocês, o Piastri ele deu a opinião dele e ele fala que ele tem a expectativa de ser campeão também agora em 2025, que ele entra com essa mentalidade. Ele até fez aquela brincadeira falando, se eu não fosse piloto eu queria ver o Hamilton ganhar pela Ferrari, porque é muito legal, mas como eu tô aqui, eu quero ganhar. Claro que tudo isso é num tom de brincadeira, claro, mas ele também não menciona o Norris nesse caso. Ele não fala, eu gostaria de ver o Norris ser campeão também. Porque o Piastri aqui tem um objetivo muito claro. Ele tá ajudando a equipe, vai fazer o possível pra isso, mas ele tá entrando nessa temporada pra brigar pelo título. É isso que o Piastri espera e é isso que o Lando Norris também espera entrando nessa temporada. Só que o grande problema é que o Norris ele chega com um discurso um pouco complicado, porque primeiro o Norris vira e fala que ele corrigiu os erros do ano passado, que ele entendeu, ele viu que ele errou para ele poder corrigir agora em 2025 e poder chegar como um dos favoritos ao título. E realmente você precisa olhar para esses erros do passado para você aprender com eles e melhorar no futuro, poder sonhar em ser campeão mundial. Só que o grande problema tá no que o Norris disse depois disso. Porque ele falou que para vencer o Verstappen você não precisa de nada de especial, só ser mais rápido e mais inteligente do que ele. E assim, eu acho que o Norris acabou de dar o melhor conselho do mundo. Pra eu ser a pessoa mais rica do mundo, então eu só preciso ter mais dinheiro que... Quem que é o mais rico do mundo? Acho que é o Elon Musk, né? Então eu só preciso ter mais dinheiro que o Elon Musk. Problema resolvido. Cara, e essa é uma fala que pra mim, lá no fundo, mostra que ele realmente não superou o grande problema dele de 2024, que é a questão mental. O Norris em questão de velocidade, em questão de habilidade, é indiscutível. Quando você pega finais de semana que ele era um piloto bom, como você pode ter o exemplo do GP de Singapura, apesar dele ter quase errado ali no meio, mas ainda assim venceu de forma dominante. Você teve também o GP da Holanda, que ele venceu de forma dominante pra cima do Verstappen. Então quando o Norris ele tá na zona dele, né, uma expressão que é muito usada lá nos Estados Unidos, talvez, por exemplo, você que assistiu a série do Senna, quando ele fala lá que ele tá em Mônaco, que ele entrava naquela concentração como se ele tava em outra dimensão, é isso que você quer dizer quando você diz que alguém entrou na zona num esporte. Eu não tô comparando aqui o Norris com o Senna, tá? Não me entendo errado, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é basicamente nesse sentido. Quando o Norris tá na zona, ele é um piloto dominante, como ele fez no GP da Holanda, como ele fez no GP de Singapura. Ele é um piloto que tem a habilidade, ele tem a qualidade para vencer corridas do Verstappen. O grande problema do Norris nunca foi a questão de habilidade, nunca foi a questão de velocidade, que ele claramente tem. O grande problema do Lando Norris sempre teve aqui, na cabeça, o mental dele.
O Lando Norris sempre subestima demais as coisas, parece que ele não consegue enxergar os erros dele nas situações em que ele tá como culpado. Como em 2024 mesmo, que ele subestimou muitas vezes as vitórias do Max, como no GP do Brasil mesmo, que ele falou que foi sorte. E apesar de sim, a sorte ter feito um papel importante pro Max poder ter assumido a ponta lá da corrida na hora certa pra bandeira vermelha beneficiar ele, em primeiro lugar ele teve que passar metade do pelotão numa condição completamente difícil de chuva que metade do grid estava rodando, enquanto o Norris não conseguia nem chegar perto do George Russell para fazer uma ultrapassagem. E ainda quando a gente pega todo o miolo ali da temporada, do GP da Espanha mais ou menos até o GP da Itália ali, que foi quando a Ferrari também voltou a ter um carro bom, eles tinham indiscutivelmente o melhor carro do campeonato. E mesmo assim, nesse miolo aí que eu acabei de falar, nesse recorte, o Norris fez menos pontos do que o Verstappen, que em algumas corridas chegou inclusive a ter o terceiro carro. E sim, a McLaren errou muitas vezes, como no próprio GP da Hungria que eu falei aqui pra vocês, tirando esses pontos do Norris pra ser justo com o Piastri também naquela corrida. Apesar de ser um erro, eu acho que foi justo devolver a posição do Piastri pelo que eles fizeram, eles tiraram a ponta do Piastri naquela corrida, mas ainda assim tem um vídeo um pouco mais antigo aqui do clube que eu exatamente fico analisando de quem foi a culpa e quem perdeu mais pontos ao longo do campeonato, e a grande maioria das vezes era o próprio Norris que perdia esses pontos e não a McLaren. Então o Norris muitas vezes largando da pole não conseguia se manter em primeiro lugar na primeira curva, em vários momentos se afobava nas corridas e perdia vantagens que ele poderia ter abrido para o Verstappen, e por conta disso o Max, num carro que era o segundo e em algumas corridas o terceiro melhor carro, conseguiu fazer mais pontos que ele na temporada. E exatamente esse é o ponto da discussão que eu quero trazer aqui, porque bater de frente com o Verstappen não é só ser mais rápido e mais inteligente, é só a gente ver que o único piloto que conseguiu fazer isso até hoje foi um heptacampeão mundial que tinha acabado de sair desse sétimo título e foi até a última corrida disputando o título com ele. Tirando isso, o único outro piloto que conseguiu chegar próximo disso foi o Leclerc em 2022, mas assim como o Norris, o Leclerc também ainda tinha muitos problemas de afobação e isso custou para ele uma chance de poder disputar o Mundial. Só que aí entra um outro ponto muito importante para mim, porque diferente do próprio Norris, o Leclerc aprendeu com esses erros. Porque tem um vídeo recente aqui do clube também que eu falo exatamente sobre como o Leclerc está pronto para ser campeão mundial, porque você pega nos discursos, nas várias entrevistas que eu trouxe do Leclerc, exatamente ele falando, cara, eu errei, não tem mais o que fazer, eu vou focar no próximo final de semana para trazer o máximo de pontos possíveis. Ou eu tô numa situação aqui de corrida que eu posso me arriscar para conseguir um pontinho extra, mas esse risco pode fazer eu abandonar. Então será que vale a pena eu me arriscar dessa forma? Você percebe que o Leclerc evoluiu muito desde aquela temporada de 2022. Não à toa 2024 para mim foi a melhor temporada do Charles, e se a Ferrari tivesse tido um carro decente o ano todo, para mim ele teria disputado o título com o Verstappen e não o Norris. Porque de novo, o problema do Norris tá longe de ser qualidade, tá longe de ser habilidade, porque você já mostrou muitas vezes, principalmente em algumas corridas da temporada de 2024, que ele é capaz de ser um piloto extremamente rápido e de ser um piloto extremamente veloz. O grande problema hoje do Lando Norris é a questão do mental, é a questão dele sempre subestimar demais os outros, fala que você só precisa ser mais rápido e só precisa ser mais inteligente que um cara que acabou de conquistar 4 títulos mundiais seguidos, sendo um deles disputando contra um heptacampeão mundial. O grande problema do Norris então tá nessa situação dele reconhecer, parar de subestimar os outros em relação a ele e começar a trabalhar nessa questão mental de que ele precisa chegar no nível deles e não que os outros estão num nível que é fácil de chegar lá. Ele tem muito essa dificuldade de trabalhar a questão mental dele para se colocar no local certo. E por conta disso, eu vendo essas entrevistas que ele vem dando, falando sobre como ele tá pronto para disputar o título mundial em 2025, na verdade só vem fazendo eu cada vez mais ter menos expectativa de que ele realmente esteja pronto, pelo menos nessa temporada, para tentar vencer um título mundial de fato. Recentemente eu fiz um post na comunidade aqui do Clube da F1, perguntando para vocês sobre a questão de fazer vídeos diários, no formato desse vídeo que vocês estão vendo, que é exatamente o que a gente já faz aqui no clube, que é conversar sobre um tema, debater ele, só que numa edição mais simples, e assim eu consigo postar diariamente, só que sem deixar de lado os vídeos que eu já faço, como por exemplo de previsões, ou as análises que eu faço um pouco mais bem editada, ou as simulações, que inclusive tem uma simulação que eu tô preparando, que é da carreira do Bortoleto, que vai sair provavelmente em março. Então assim, basicamente não vão acabar os vídeos que vocês estão acostumados aqui no clube, das simulações, das análises de temporada, mas a ideia é que eu gostaria também de estar fazendo esses vídeos com edição mais simples, porque eu posso postar mais vezes por dia. Eu posso postar 1 até 2 vezes por dia,
conversando sobre um assunto assim, que esteja em alta, que esteja acontecendo no momento. Porque esses vídeos aqui, eles dão menos trabalho na edição, eles são mais simples e permitem com que eu possa fazer mais vezes. Claro que eu também li alguns comentários que vocês colocaram, como por exemplo esse aqui que deve estar aparecendo na tela, falando exatamente, mas eu não quero que eu entro num outro canal X, que eu não vou falar o nome por questão ética, e eu fico muito confuso porque ele tem vários vídeos, e a minha ideia é que exatamente esses vídeos simples tenham a mesma pegada dos vídeos que vocês já estão acostumados aqui no clube. A ideia é não mudar essa pegada de vídeos, mas sim trazer uma edição mais simples para que eu possa postar todo dia, e além disso, ainda assim, 1, 2 vezes por semana, trazer aqueles vídeos bem editados, com um roteiro bem produzido, porque só fazer aqueles vídeos desgasta muito tempo e eu não consigo postar com frequência. Como vocês podem ver, tem semana que eu posto 1, 2 vídeos, porque eles demandam muito tempo, muita pesquisa, muito roteiro. Esses vídeos aqui eu faço só a parte da pesquisa e eu abro a câmera e já posso conversar com vocês, minhas opiniões, debater por cima e trazer aquele tom de análise que eu sei que vocês gostam aqui no clube. Então a ideia é trazer essa pegada. Como eu sempre falo com vocês, a opinião de vocês é muito importante, porque são vocês que consomem os vídeos. Então eu quero fazer algo que vocês gostem. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam dessa ideia, trazer esses vídeos com uma edição mais simples, debatendo um tema em alta, para que a gente possa ter mais vídeos e vídeos diários aqui no Clube da F1. E é basicamente isso que eu tinha para dizer sobre o Lando Norris e o que eu acho sobre ele estar preparado para 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários do vídeo. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês. Eu quero deixar um abraço então para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.